Hoje a gente vai mergulhar em um dos projetos mais misteriosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores de toda a Bíblia, a arquitetura da presença de Deus. É isso mesmo, nós vamos falar do tabernáculo, aquela estrutura que, se a gente olhar rápido, parece só uma tenda no meio do nada, mas que na verdade esconde segredos profundos sobre o coração de Deus e o seu desejo incansável de estar perto, bem perto da gente. E é aqui que começa o nosso quebra-cabeça. Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa bem nisso. Aquele que desenhou as galáxias, que sustenta cada átomo que existe, de repente pede um espaço físico. E não um palácio, não uma catedral, mas uma tenda. Uma tenda frágil, portátil, no meio de um povo nômade que tinha acabado de sair da escravidão. Parece um contrassenso, não parece? É quase como tentar guardar o oceano dentro de um copo d'água. Mas olha, essa pergunta não é só um detalhe teológico, não. Ela é a chave mestra para a gente conseguir destravar todo o plano de Deus para a redenção. E é isso que a gente vai explorar. Para a gente decifrar esse mistério, nosso caminho vai ter 4 paradas, 4 pontos principais. Primeiro, a gente começa com esse pedido totalmente inesperado de Deus. Depois, a gente vai analisar uma mudança de cenário assim dramática, do topo isolado da montanha para o coração do acampamento. Em seguida, vamos decifrar o que eu chamo de código da proximidade, que está escondido no projeto original. E por fim, a gente vai descobrir como essa tenda antiga era, na verdade, um mapa que apontava diretamente para o futuro. Bom, a nossa história começa lá em Êxodo, capítulo 25. Tenta imaginar a cena. O cenário é caótico. O povo de Israel, recém-libertado da escravidão no Egito, é uma nação que está nascendo, tentando sobreviver no meio do deserto. É nesse ambiente de total incerteza, de fragilidade, que Deus faz um pedido que ia mudar para sempre o relacionamento dele com a humanidade. Ele não pede um monumento ao seu poder, nem uma fortaleza para exibir sua glória, não. Ele pede um lugar para morar no meio deles. Olha só, esse versículo aqui é o ponto de partida de tudo. Perceba a intenção que pulsa por trás de cada palavra. O objetivo principal não é a construção em si, mas o que vem depois dela. E habitarei no meio deles. Deus não estava interessado num memorial distante, sabe? Um lugar para ser visitado de vez em quando, em peregrinações. Não. Ele queria um endereço fixo, bem no centro da vida do seu povo. Isso revela uma intenção profundamente relacional. É o Criador do universo dizendo: eu quero ser vizinho de vocês. E aqui a coisa fica muito interessante. A construção do tabernáculo representa uma mudança drástica, uma verdadeira virada de chave na forma como Deus se relacionava com as pessoas. Porque antes desse momento, a experiência de Israel com a presença de Deus era marcada por uma distância que dava medo. Lá no Monte Sinai, um lugar inacessível, coberto de fogo e fumaça, a manifestação de Deus era tão poderosa, tão avassaladora, que o povo achava que ia morrer. Agora, vamos ver como essa dinâmica se transforma por completo. Pensa comigo, lá no Sinai, a presença de Deus era marcada por fogo, fumaça, terremotos e um aviso bem claro e mortal: não se aproxime, senão você morre. Era uma manifestação de poder que, claro, inspirava reverência, mas ao mesmo tempo criava uma barreira que ninguém podia cruzar. O povo ficou tão apavorado que chegou a implorar para Moisés ser o intermediário porque eles não aguentavam ouvir a voz de Deus diretamente. Com o tabernáculo, a estratégia divina muda completamente. Aquela presença que era estática, intocável, lá no topo de uma montanha, se torna móvel e acessível. O Deus que era temido à distância se torna um vizinho, presente no dia a dia, bem no centro geográfico e social do acampamento. Isso é uma revolução teológica. E essa característica, a mobilidade, gente, ela é fundamental. O fato de o tabernáculo poder ser montado e desmontado carregava uma mensagem poderosíssima. Não importa para onde o povo fosse, a presença de Deus iria junto. Nas dificuldades do deserto, nas batalhas que eles iam enfrentar, na incerteza do amanhã, Deus não era uma divindade local presa a uma montanha ou a um lugar sagrado. Ele era um Deus de jornada, um companheiro de viagem. Ele não estava só esperando lá no destino final. Ele estava caminhando com eles a cada passo do caminho. Um Deus ativamente envolvido na história do seu povo. Ok, a gente já entendeu a mudança de estratégia, mas agora vamos cavar um pouco mais fundo. As palavras hebraicas específicas que Deus usa para descrever esse projeto não são só termos técnicos de construção de jeito nenhum. Elas são como chaves, sabe? Chaves cuidadosamente escolhidas que abrem portas para um entendimento muito mais profundo. São palavras carregadas de significado, que revelam o coração por trás da arquitetura. Vamos decodificar 3 delas. A primeira palavra que a gente precisa decifrar é Mikdash, que a gente traduz como santuário.
Ela vem da raiz hebraica kadash, que significa santo, separado. Mas aqui está o pulo do gato. A separação do santuário não era para isolar Deus, mas sim para proteger o povo. Era a criação de um ponto de contato seguro, um ambiente controlado, onde a santidade absoluta de Deus pudesse interagir com a humanidade pecadora sem destruir tudo. Ou seja, o santuário não era um muro, era uma ponte. Era o lugar onde o que era profano podia ser santificado pela proximidade com o que era sagrado. Agora, a segunda palavra, essa aqui, para mim, é a que mais revela o coração de tudo. É a palavra shakante, traduzida como habitarei. Essa palavra é a raiz de termos bem famosos como Shekinah, que é a glória de Deus manifesta, e Mishkan, que é o próprio nome do tabernáculo em hebraico. Shakante não significa apenas existir em um lugar. A ideia é muito mais íntima, muito mais pessoal. Significa residir, morar como vizinho, armar a tenda ao lado de. É a imagem de alguém que, por escolha própria, se muda para a sua rua para fazer parte da sua vida. Deus não estava procurando um ponto de observação, ele queria uma residência. E por último, a gente tem a palavra tavnit, que a gente traduz como modelo ou padrão. Deus instruiu Moisés a construir tudo conforme o modelo que ele viu lá no monte. Isso nos diz algo muito profundo. Moisés não teve nenhuma liberdade criativa. Ele não era o arquiteto, ele era um mestre de obras, seguindo uma planta baixa, divina, detalhada, que não podia ser alterada. E por que tanta rigidez? Porque o tabernáculo não era uma invenção humana. Era uma cópia, uma representação aqui na Terra de uma realidade celestial que já existia. Cada medida, cada material, cada cor, tudo tinha um propósito e apontava para uma verdade maior, uma verdade eterna. Então, veja bem, seguir cada detalhe do Tabernite não era só um capricho, não era legalismo, era condição essencial para que a estrutura funcionasse do jeito que foi projetada para funcionar. A adoração a Deus, segundo esse princípio, não é algo que a gente inventa do zero. Ela segue o padrão que ele mesmo estabeleceu. Ao seguir o projeto divino, Israel estava construindo não apenas uma tenda, mas um ponto de encontro entre o céu e a terra. Um lugar onde a glória de Deus poderia de fato repousar no meio de seres mortais. E tudo isso que a gente viu até agora nos traz para o nosso ponto final, que é a revelação mais espetacular sobre o tabernáculo. Se essa estrutura era uma cópia, um modelo de uma realidade lá do céu, isso quer dizer que ela não era o fim em si mesma. Ela era um sinal, uma sombra, um vislumbre profético de algo infinitamente maior que ainda estava por vir. Lá no Novo Testamento, o livro de Hebreus meio que entrega o jogo, sabe? Ele deixa isso bem explícito. O autor argumenta que todo o sistema do tabernáculo era uma grande parábola física. Cada detalhe era um símbolo. O ouro puro, por exemplo, que estava espalhado por tudo, falava da divindade e da realeza de Cristo. O linho fino, branquinho, puro, apontava para a justiça perfeita dele. O altar de bronze, onde o sacrifício era feito, gritava sobre a necessidade de um pagamento pelo pecado, que ele mesmo faria. Cada elemento era uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, formava o perfil do Messias. O tabernáculo era o evangelho em 3D. E aí, a gente chega no Evangelho de João, e é aqui que todas as peças se encaixam de um jeito, uau, espetacular. João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega original que ele usa para habitou é skenosin, que significa literalmente armou sua tenda ou tabernaculou. Estão vendo a conexão? O desejo de Deus, lá em Êxodo, de tabernacular com seu povo, encontra o seu cumprimento final e perfeito quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se torna humano e arma sua tenda de carne e osso no meio de nós. Percebe? O plano nunca mudou. Desde o deserto do Sinai até as ruas empoeiradas da Galileia, o objetivo de Deus sempre foi o mesmo: proximidade. O tabernáculo era a planta baixa. Jesus Cristo é o edifício completo, a arquitetura final e viva da presença de Deus. Nele, a glória de Deus não apenas repousou por um tempo, mas se encarnou permanentemente. Ele é o lugar onde a humanidade e a divindade se encontraram de uma forma perfeita e que nunca mais vai se separar. E a gente termina com essa reflexão. O tabernáculo nos ensina que o coração de Deus anseia por proximidade. Ele desceu da montanha, armou uma tenda e, no fim das contas, se fez carne para eliminar toda e qualquer distância. A pergunta que fica para a gente pensar é: o que na vida e na comunidade de cada um acaba construindo muros de medo, de religiosidade vazia ou de indiferença, justamente no lugar onde Deus sempre quis armar uma tenda de comunhão? A arquitetura divina é um convite insistente à vizinhança. A questão é: como esse convite está sendo respondido hoje?